É hora da retrospectiva 2021 e falando justamente sobre saúde, com os fatos que marcaram o ano. O ano da esperança, onde tudo ia ser diferente. Era assim que a maioria enxergava 2021. O sonho do fim da pandemia e a fé de que o pior já havia passado. Até porque os últimos meses de 2020 foram marcados por uma queda considerável dos números de casos, mortes e internações pela Covid-19. Mas o ano não demorou muito para mostrar que estávamos errados. O sinal de alerta veio do Amazonas, que teve o sistema de saúde em colapso. Lá foi descoberta uma das primeiras variantes do coronavírus, a Gama, mais contagiosa. Pela falta de leitos no norte do país, pacientes amazonenses foram internados em Ribeirão Preto. Quase ao mesmo tempo, uma van com 7 pessoas que saíram de Manaus veio parar em Araraquara. Elas estavam com Covid. Pouco mais de um mês depois, Ribeirão confirmou os primeiros casos da nova variante por aqui. A coisa boa, que a gente pode até dizer, é que pelo menos ainda não detectamos óbitos por essa variante. Começava a escalada de casos, mortes e internações na macro-região. Como saída, os chefes dos executivos preferiram fechar tudo. O primeiro lockdown do Brasil aconteceu em Araraquara. E nos meses seguintes, a decisão foi tomada por outros prefeitos, como Duarte Nogueira, em Ribeirão, e Alexandre Ferreira, em Franca. Nem assim as estatísticas caíram. O Jornal da Clube acompanhou tudo de perto nos momentos mais difíceis. Polo Covid-19, 1 de Ribeirão. Só que o que a gente percebe, aqui não mostro para vocês, o movimento por aqui é grande. Muita gente aguardando aqui do lado de fora, pessoas reclamando da demora no atendimento, até mesmo idosos estão aguardando cerca de 5 horas para serem atendidos. Movimento um pouco maior do que a gente registra sempre. Nós contamos aqui, na hora que cheguei, um pouco mais de 60 pessoas. Esse é um dos dias mais movimentados aqui da UPA da Vila Xavier. Surgiu uma preocupação ainda maior. A estrutura da saúde sucumbiu e a ocupação de leitos em quase toda a macro-região beirou 100%. Teve gente que morreu à espera de encaminhamento nos polos Covid. Em outros casos, a justiça precisou intervir. Em Cravinhos, o idoso com Covid morreu sem internação, mesmo com uma liminar judicial que obrigava o Estado a garantir a vaga. Ele entraria para uma fila de espera onde as outras pessoas com menos idade teriam prioridade nessa fila. Meu pai foi ficando para trás porque a idade dele é como se os idosos, os avózinhos não tivessem preferência, entendeu? As coisas começaram a melhorar na macro-região a partir de julho. E os especialistas apontam o motivo: a vacinação. Enquanto sofríamos com o novo pico da doença, a imunização evoluía devagar. As primeiras doses chegaram apenas em janeiro. É muito emocionante chegar a esse carro e saber que a ponta, é a pontinha, é um começo. O cronograma do Ministério da Saúde definiu que os primeiros vacinados seriam os idosos e profissionais da saúde. Depois vieram os adultos com comorbidades, o restante da população acima de 18 anos e adolescentes. Janssen, AstraZeneca, Pfizer, Coronavac. Dose única ou segunda dose com 21 dias ou 3 meses. Quanto maior o percentual da população estava imunizado, mais os números caíam. É importante, aproveitar isso com parcimônia, Ou seja, a gente ainda tem a pandemia, embora os números sejam muito favoráveis para a região, em termos de todos os índices epidemiológicos. É impossível lembrar de vacinação e não falar de Serrana, que ganhou o título de referência no combate à Covid-19. Aqui acontece o Projeto S, conduzido pelo Instituto Butantan e um laboratório chinês. Foi a primeira experiência de imunização em massa do planeta e fez com que o município de cerca de 45 mil habitantes fosse visto pelos olhos do mundo. Uma cidade relativamente pequena. Portanto, possível de acompanhar as pessoas que serão vacinadas. Quase toda a população adulta recebeu 2 doses da Coronavac entre fevereiro e abril. E os pesquisadores começaram a analisar a imunidade contra o coronavírus. Os participantes do estudo passaram por exames periódicos
e a cidade teve uma queda nas estatísticas da doença. Há 20, 30 dias atrás, era uma média de 150 coletas a 180. Hoje nós temos uma média de 20 coletas, 30, chega a 40. O estudo ainda está em andamento e não deve terminar tão cedo. Entre as dúvidas, o tempo de imunidade das pessoas de acordo com as doses. Tanto que em outubro, os casos de Covid-19 triplicaram em Serrana. Apesar disso, mortes e internações mantiveram-se em queda. Erradicar o vírus a gente não vai. A gente vai conviver com ele, controlar ele com os programas de vacinação, como a gente faz com outros vírus. A gente vai ter que ter a experiência da terceira dose. Além da cidade vizinha Ribeirão, a vacinação avança na população com a dose de reforço. Quem tomou a dose única ou segunda dose há 5 meses já pode ir para a terceira. Por outro lado, a elaboração de novas vacinas estão em andamento. A Versamune, imunizante contra a Covid-19 desenvolvida em parceria com a USP de Ribeirão Preto, aguarda testes e autorização da Anvisa. Outra em fase de estudos é a Butanvac, que vai ser completamente fabricada no país com insumos nacionais. Quem comanda a produção é o Instituto Butantan e órgãos internacionais. De extrema importância a gente concluir o quanto antes essa primeira fase, na qual a gente está avaliando segurança e a eficácia da Butanvac, para que agilize o processo de aprovação dessa nova vacina. Enquanto a pandemia se acalma, as preocupações do poder público se voltam aos velhos problemas da saúde. O Estado cortou 12% das verbas destinadas às Santas Casas, o que fez a federação que representa as entidades entrar na justiça contra a decisão. Em Ribeirão Preto, após virar polo Covid, a prefeitura decidiu fechar uma das mais tradicionais urgências e emergências da cidade, o Pronto Socorro Central. O local vai virar um CAPS 24 horas, que vai atender exclusivamente casos de saúde mental. A decisão causou polêmica e críticas. Lembrando que as UBDSs, não só a central, mas as outras que também estão sendo desmontadas como UBDSs, elas tinham outros atendimentos de especialidades, de policlínicas, de exames, que estão sendo retirados, Assim como no ano passado, a área da saúde deixa incertezas para o ano que vem. Depois da variante Delta, confirmada no meio do ano, uma nova cepa traz preocupações. A Omicron. Será que as vacinas terão poder para conter as mutações do coronavírus? Quando vamos poder tirar as máscaras em definitivo? O que desejamos é ter saúde para vislumbrar o futuro. Samuel Santos na retrospectiva 2021 para o Jornal da Clube. E amanhã você acompanha a retrospectiva da economia.